Olá, minha gente bonita, minha gente querida. Que alegria estarmos mais uma vez nesse momento de parada, de nos conectarmos com a vida, com o que nos faz mais vivos e mais perto uns dos outros. Queria convidar vocês para, neste momento, prestarmos atenção nas palavras do Evangelho sugerido para esta noite, que é o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham a humanidade para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as sabedorias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo da humanidade não é fé verdadeira. A fé sincera, empolgante, contagiosa, comunica-se aos que não tinham, ou mesmo aos que não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão até a alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente a quem as escuta. Pregai vossa fé pelo exemplo, para que incurtirdes na humanidade. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrar o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de mais belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Credes e esperais sem desfalecer. Os milagres são obras da fé. José, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Meus queridos, minhas queridas, que possamos agora, após a leitura do Evangelho, nos concentrarmos e compreendermos que a fé, ela é nossa companheira, que possamos entender isso, que ela nos acompanha, nos fortalece e nos faz mais perto de Deus. Que assim seja, meus queridos e minhas queridas. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Vamos agradecer a espiritualidade amiga Dona Luz, que nos permite estar aqui conversando com vocês. Mas nós queremos também saber se você está aí do outro lado. Para isso, dá um likeinha, dá um joinha, ativa o sinal, se inscreva no nosso canal, assista nossas palestras. Todas as nossas palestras têm mensagens positivas, mensagens instrutivas e com certeza tem uma específica para você. Assista lá. Falando em palestra, o nosso Centro Ana Luz já voltou a trabalhar com as palestras e passes presenciais, às segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Hoje quero conversar com vocês um pouco a respeito de homens de pouca fé. Para isso, eu vou ler duas passagens do Evangelho. Uma passagem do Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado,
ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, alguém de posto alto na sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ele acreditava que Jesus, impondo as mãos sobre a filha, ela sararia e viveria. E foi com ele, Jesus, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que padecia 12 anos de fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia muitos anos passado por médicos e gasto tudo quanto tinha e nada aproveitando disso, apenas indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei, ficarei sarada. E logo que ela tocou, se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus percebeu que saía de si uma virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. A tua fé te salvou. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que perturba ainda o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e saiu andando e brincando. Mandou-lhes Jesus expressamente que não comentassem o ocorrido. E disse ainda que dessem de comer a menina. Um principal da sinagoga e uma mulher que sofria de hemorragia foram até Jesus porque acreditavam que por seu intermédio, por sua imposição de mãos ou apenas por tocar em suas vestes, seriam curados. A outra passagem do Evangelho que eu quero fazer com vocês e que convido a fazer o mesmo em casa é do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. E quando chegaram à multidão, sempre em multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor,
tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxemos ele a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Ó geração incrédula. Trazem o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, a energia negativa, de que estava possuído o menino, e este saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e haveria de passar. E nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. O monte a que Jesus se refere são as nossas dificuldades, muitas das quais nós nos acostumamos, nós nos acomodamos com elas. Porque para algumas situações que exigem um pouquinho de ousadia, um pouquinho de movimento, um pouquinho de fazer diferente, dar o primeiro passo, nós simplesmente dizemos: eu não consigo. E às vezes é um eu não consigo que não passa nem pela crença em nós mesmos. Passa pela certeza de que nós não temos a capacidade de fazer diferente, de tentar. Nós cremos ao dizermos eu não consigo, nós cremos que o resultado será negativo. Então, para que tentar, se eu não vou conseguir mesmo? E aí, passamos a vida no comodismo, na zona de conforto. E vamos respondendo: eu não consigo, mas isso eu não consigo, mas aquilo eu não consigo. Já paramos para observar que não está na hora de agirmos diferente dos homens de pouca fé a quem Jesus se dirigiu? Não está na hora de darmos um passo diferente, fazermos um processo diferente, um trabalho diferente, para que o resultado seja também diferente? Meus amigos, os homens de pouca fé de outrora não são diferentes de nós. Quando nós reiteradamente, diante de uma circunstância, diante de um problema, de uma dificuldade, e principalmente diante daquela necessidade de olharmos nós o problema, a situação, com um olhar diferente. Porque com um olhar diferente nós vamos entender que o processo de mudança não depende dos outros.
Não depende do terceiro, não depende do próximo. Depende única e exclusivamente de nós. Nos melhorarmos enquanto pessoa, aprendermos a nos amar, aprendemos a nos observar e pontuar. Aqui eu estou bem. Aqui eu preciso melhorar. Melhorar no sentido de aprender a respirar, contar até 10. Sermos sinceros ao identificarmos uma necessidade de perdoar nós mesmos, uma necessidade de voltar a estudar, uma necessidade de respeitar o próximo e fazer ao próximo aquilo que eu queria que ele me fizesse. Agir com ele do mesmo jeito que eu gostaria que ele agisse comigo. Às vezes isso é comum. A gente não para para pensar e a gente faz. Às vezes fazemos, mas às vezes também fazemos no automático. Às vezes alguém chega e fala, eu acho que naquela situação você poderia ter aceito a opinião do outro que era diferente da sua opinião. Mas eu não consigo. Ele estava errado. Eu não consigo parar e ver assim. Eu não consigo respirar da forma como deve ser feito. Tem sempre alguma coisa que me trava. Meus irmãos, Cristo deixou a cartilha, mostrou a todos da época, a todos o que ele escolheu para serem seus discípulos iniciais. Ele deu todas as receitas. Ele apenas convidou a cada um a deixar o eu não consigo e assumir a crença nas possibilidades infinitas que cada um de nós tem. Quando eu digo eu não consigo, eu não estou nem me dando a oportunidade de tentar. Mas quando eu tento, eu ouso, vai que. Vamos adotar mais esse vai que, em princípio. Mas Cristo quer de nós que tenhamos fé, que temos a capacidade que Ele nos mostrou que tem. Mas não é porque só Ele tinha. Todos nós temos. Todos nós podemos fazer diferente. Levantem-se da cadeira de vítima ou da cadeira do comodismo, ou levantem-se da cadeira do eu não consigo. Você consegue. Todos nós podemos. Vamos acreditar nas nossas potencialidades, porque Deus nos fez potenciais assim. Deus nos deu o poder. Qual é esse poder? O poder de começar a mudar aqui, a pensar de forma diferente, a pensar de forma positiva, a pensar de forma propositiva, com o intuito de nos percebermos, de trabalhar em nós a necessidade urgente de melhorar. Assim, meus irmãos, eu os convido a deixar o eu não consigo e substituir por aquele tudo posso naquele em que
creio. Podemos sim seguir o exemplo de Jesus e deixarmos o homem de pouca fé para trás e com fé seguirmos na direção do nosso aprendizado e melhoramento. Lembre-se, no mundo não se transforma se a transformação não começar primeiro em mim. Muito obrigada, meus irmãos. Tenham todos uma excelente semana, com reflexo sempre nas nossas possibilidades e não nos entregarmos ao não consigo. Substitua o não consigo por assim possibilidades. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e as bênçãos do nosso Pai amado recaiam sobre cada um de vocês nessa noite. Senhor, meu Deus, derramai sobre esses teus filhos toda a graça, toda a cura para os seus males físicos e espirituais. Curai, Senhor, as feridas de cada um deles. Curai, Senhor, os ressentimentos, as mágoas, as injustiças, as inverdades. Mas também, Senhor, dai a eles o teu amor dadivoso. Dai a eles, Senhor, a força e a coragem para continuarem superando as dificuldades dessa vida terrena. Que vocês não esqueçam, meus irmãos, que o nosso Pai amado não esquece dos seus filhos. Diante das dificuldades, lembrem-se dele, orem por ele, peçam a ele que ele possa ajudar vocês, que ele possa pegar em suas mãos e mostrar o caminho e mostrar a verdade. Não desanimem, meus queridos irmãos. Que nesse momento seja renovado todas as vossas energias, que seus corações sejam inundados de amor, de paz, de caridade, de bênção. Que as provações dessa passagem terrena sejam superadas com dignidade, com coragem e com fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixas, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Boa noite, meus irmãos, que assim seja.